Amém, irmãos? Bom dia. Hoje a gente vai desfrutar um pouco da quarta-feira. E para começar, vamos ler Deuteronômio 8:7. Amém? Que fala: O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, terra de fontes, terra de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Amém? Bom, o título da mensagem de hoje é: A água representa o Espírito. Deus, ele está empenhado em nos encher com a verdade. Ou seja, não basta a gente viver uma vida com uma fachada espiritual. A gente tem que se encher com a verdade. A gente tem que se encher com o Espírito. Porque Deus, ele é o Espírito da verdade. E nosso Deus, ele é verdadeiro. E o seu Filho é o caminho para nos conduzir à verdade. Amém? Como a gente vai ler um pouco à frente. Ele se tornou o Espírito da verdade, que hoje está dentro de nós e quer preencher-nos completamente com a verdade de Cristo até a plenitude de Deus. Bom, mas o que simboliza muito bem o Espírito é a água. Porque a água, ela é tão necessária para a vida, porque a gente não consegue viver sem água. Ou seja, a gente não consegue viver sem o Espírito. Ele é inevitável para que a gente consiga viver. Amém? Porque a água, ela consegue penetrar qualquer brecha que tiver numa construção, a água consegue penetrar, desde que não seja algo impermeabilizado. Assim como o Espírito. Como uma caixa d'água ou uma laje deve ser muito bem impermeabilizadas. E mesmo assim, com o passar dos anos, a umidade pode retornar, porque a água se infiltra em qualquer brecha. Ou seja, o Espírito ele pode se penetrar em qualquer brecha, como a água. E caso haja em nós um mínimo espaço, o Espírito penetra para dar vida e nos encher com a verdade. Ou seja, o objetivo do Senhor é entrar em qualquer brecha que tiver, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, a gente vai sendo consumido pelo Espírito, a gente vai ganhando cada vez mais vida. Amém? Bom, mais à frente, a gente vê o Senhor como um manancial profundo, como é falado no quarto capítulo, no quarto parágrafo. Como é falado no quarto parágrafo. Mas um dia Cristo, a verdade, veio à terra e abriu um caminho para o manancial profundo chegar à superfície e jorrar como uma fonte, como é falado em João 4,14, uma fonte eterna a jorrar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque qual que é o objetivo do Senhor? O objetivo do Senhor é encher a igreja da verdadeira água da vida até transbordar, ou seja, nos encher com o seu Espírito até transbordar. Amém? Bom, e depois no capítulo, a gente vai ver um pouco sobre o sepultamento de Jesus e o domingo. E para começar, a gente pode ver aqui o capítulo de João 20, versículo 1 e 2, que fala: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Bom, vamos ver aqui. O primeiro dia da semana, logo após o sábado. Já vimos anteriormente que Jesus morreu numa sexta-feira e foi sepultado antes de começar o sábado. Quando o sábado chegou, ele já estava no túmulo. Portanto, o primeiro dia da semana era o domingo que vem após o sábado. Tá bom. A gente vê que o primeiro dia da semana é o domingo que vem após o sábado, que é o dia de ressurreição do Senhor. Como a gente pode ler no versículo 1:10, que fala: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O domingo significa o dia do Senhor, um novo começo, uma nova semana. Só que quando a gente chega no domingo, significa que o sábado já foi. Ou seja, esse dia já foi. Mas qual que é o significado que a gente tem no sábado? Como homem, Jesus passou por grande sofrimento ao ser caluniado, injuriado, castigado por nossa causa e ter uma morte extremamente cruel. Agora, todavia, o sábado passou. Estamos no primeiro dia da semana, que para Deus é um grande dia. Amém? Ou seja, a gente já chegou no domingo, a gente já chegou nesse dia de ressurreição. A gente já chegou no dia de nova criação. Ou seja, o que aconteceu no sábado já foi, já ficou e nós já chegamos no domingo. Amém? Assim, também esse é o novo dia, o dia em que Deus fez uma nova criação. Precisamos valorizar o primeiro dia da semana, o dia do novo começo. Amém?